Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes. Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando o nosso Gourmet na TV, diretamente de Gramado. Nós estamos na Borges de Medeiros, no restaurante mais ícone de Gramado, ao meu sentido. Nunca se elogia como o melhor, mas esse é um ícone realmente de Gramado, que é o restaurante Caceria. O Caceria é um restaurante da Casa da Montanha e é o único restaurante especializado em caça do Brasil, exatamente porque no Brasil não se pode caçar, né? Então essa especialização, na época que o Caceria foi fundado, nós estamos aqui com o chefe Alexandre Thomas e ele depois vai nos dar dados a respeito de todo desse ambiente maravilhoso que nós estamos vivendo. Vocês estão vendo aqui o nosso clima, né? E na verdade o Caceria ele foi fundado, foi criado, inaugurado junto com Casa da Montanha, né? E naquela época ainda, faz mais de 10 anos, que desde 2000, há 10 anos não se proibida a caça no Rio Grande do Sul, que foi o último estado que permitiu caçar, né? O que é uma pena, porque isso a caça regula as gerações migrantes por aí. Nós temos problemas sérios hoje com relação a perdigão, perdiz, javali, assim por diante, né? Javali hoje está liberado. Bom, de qualquer maneira, vamos parar com essa conversinha de Newton Calil e vamos começar a conversar com o chefe Alexandre Thomas, que efetivamente é a nossa estrela da noite, junto com o seu restaurante, o restaurante com ele controla a sua cozinha da melhor qualidade. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Calil. Tudo certo? Nós estamos aqui, como essa transmissão é ao vivo aqui de Gramado, nós estamos só com o microfone, então eu vou pedir desculpa aos nossos espectadores em função da minha dificuldade, não a do Alexander, tá? Tá bom? Então, mas nós vamos falar sobre gastronomia, vamos falar sobre esse restaurante maravilhoso, sobre a qualidade do que ele faz, e ele vai contar um pouco da vida dele e um pouco das qualidades e das necessidades e das dificuldades do nosso Caceria, para ter todo esse elemento. Quem conhece nunca vai esquecer o Caceria. Quem não conhece, eu recomendo que venha a Gramado e não deixe de fazer uma reserva. E tem que fazer reserva. Vamos lá, Alexandre, conta para nós aí umas coisas daqui da nossa casa e de ti. Então, eu trabalho no restaurante já faz 2 anos e meio. Eu já vim numa linha de carne, sempre gostei dessa parte. Então, introduzi no restaurante justamente nessa parte de carnes. Há 1 ano e meio eu sou o subchefe do restaurante. Eu coordeno essa parte de logística das carnes, a parte de operação. E então, hoje, a gente tem um restaurante faz há 22 anos. Algumas receitas se permaneceram durante... Eu vou te contar vou te interromper, eu vou te contar uma coisa. Eu vim no ano da inauguração, não vim na inauguração, mas no ano da inauguração eu achei que era ontem. Não, parece que não passou tudo isso. Então, alguns pratos a gente conseguiu manter durante esses 20 anos. E outros a gente teve que ir se adaptando, porque o que acontece, justamente como tu falou, ali em 2009 foi proibido as caças no Brasil e a gente tem alguns pratos que a gente não conseguiu manter, então pela legislação e pela vigilância sanitária também. Então a gente faz o quê? A gente vai se adaptando, foi tirando alguns pratos do cardápio e introduzindo alguns outros pratos que fossem nessa linha da caça e que hoje a gente consegue fazer aqui no restaurante. Com esse toque do Alexander, nós vamos dar um break no nosso programa e voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Pessoal, nós estamos voltando com o nosso Gourmet na TV, diretamente na cozinha do Casa da Montanha, do Caceria na Casa da Montanha, o Hotel Casa da Montanha, porque na verdade o nosso time, olha, tem essas transmissões diretas, nós estamos fazendo um protótipo. O Alexandre Thomas está sendo o nosso protótipo de transmissão externa. Tu é o nosso... É claro. Então, nós mostramos muito pouquinho do Caceria e muito pouquinho da história do Caceria. Mas nesse meio tempo, nós vai conversando aqui a respeito do teu mise en place aqui, do prato que tu vai apresentar para o nosso espectador, e a gente vai, no decorrer, vai conversando sobre mais coisas, sobre caça, essa coisa toda. O que tu vai fazer hoje para nós aí, esse programa, Alexander, esse programa tem uma grande, vamos dizer assim, vontade, né?
o que seja. Nós não somos um programa de receita, nós somos um programa de gastronomia e tu faz a melhor gastronomia. Por essa razão, fica tranquilo e vamos em frente. O que tu vai fazer para nós? Hoje eu vou fazer um fazão. Então, assim, o fazão ele é preparado... Por que o fazão? Conta para nós. Conta para nós por que o fazão, porque é uma escolha, o fazão, a ave, mas por que o fazão no caceria? Hoje ele é o prato mais vendido dentro do restaurante, é um dos pratos mais antigos que a gente tem no cardápio. Ele é servido com um arroz cremoso de brócolis e um molho de cogumelo com demi-glace, que o cogumelo é feito produzido na própria Serra Gaúcha, o brócolis também. Então a gente traz um pouco da cultura regional para o prato e é um prato que é muito saboroso, bem tradicional aqui da casa. Então por isso foi o motivo do escolhido hoje. Muito boa a tua escolha, a tua explicação e nós vamos lá, né? Vamos em frente. Então, eu peguei hoje aqui o que a gente vai fazer, basicamente, tá? Eu peguei um fazão inteiro, tá? A gente usa... O prato hoje é servido com meio fazão. Ele vai uma coxa, uma sobrecoxa, meio peito e uma asa. Então, o prato é servido... no final a gente vai mostrar ele. Agora eu vou começar a mostrar um pouquinho. Trabalha com fazão aí para o pessoal ver. Fazão não é todo dia, né, gente? Ele basicamente a estrutura dele é parecida com frango, só ele é um pouquinho maior e a carne é um pouquinho mais tenra, assim, principalmente na coxa, que ele tem algumas fibras semelhante a uma espinha de peixe. Então ele tem que ser um processo de baixo cozimento, que ele vai conseguir amaciar a carne, então vai conseguir tirar isso aí com senão ele acaba sendo muito borrachudo, assim. Então a gente abre aqui ele, que é a lateral do peito, vai tirar toda a lateral do peito, abrindo ele assim. Aí que tem a divisa da asa com a estrutura do peito, vem abrindo ela na diagonal. Chegou aqui, ó, onde vai chegar a coxa vai ter um ligamento. Deu uma destroncada, terminou de cortar aqui. Isso aqui já representa um prato do restaurante, é meio fazão. Me diz uma coisa, Alexander, tu desossa? Tu serve desossado? Serve desossado. A gente usa essa estrutura aqui para fazer um caldo de fazão, que depois a gente implementa em alguns outros pratos, que em vez de usar... Tem alguns pratos que a gente usa o caldo de legumes. Só que como a gente está dentro das caças, a gente sempre faz um caldo de fazão, que é um caldo mais encorpado, mais saboroso, para poder fazer um risoto, para poder fazer algum outro tipo de carne, que ele vai dar um incorporar melhor. Então a gente aproveita 100% ele. Tu não aproveita só para perguntar, isso é a pergunta, tu não aproveita um pouquinho desse caldo para colocar no teu demi-glace? Então, o nosso demi-glace... Não faz esse mistério. Não faz esse mistério pra gente aí. Então, o demi-glace hoje, o que a gente faz? A gente trabalha hoje em torno de umas 10 caças dentro do nosso cardápio. E o que a gente vai variando? A gente vai variando o tempo. A base dele é o quê? O meripoace vai cenoura, salsão, alho poró, cebola, alecrim, um pouco de ervas para dar uma aromatizada. Então a gente refoga tudo isso, dá uma tostada no fundo, que ele vai dar como começar, antes de queimar, ele vai começar a dar uma pegada, ele vai liberar sabor. Então depois que ele começou a liberar esse sabor, a gente deglaceia ele com vinho tinto, que ele vai soltar aquele fundo que estava preso, e depois a carcaça vai toda para o forno. Tudo de fazão, coelho, perdiz, codorna, a 270 graus para dourar e dar uma secadinha. Depois a gente incorpora isso na panela e ela fica fervendo em torno de umas 48 horas. Eu ia perguntar, mas tu já respondeste para o nosso espectador. Eu ia dizer, quantos dias leva isso? Leva normalmente uns 3 dias. 2 dias para cozinhar, depois a gente coa ele, peneira, vai sobrar só o líquido, ele volta de novo para o fogão, fica em torno de umas 8 horas para finalizar, reduzir, é onde ele fica um pouco mais espesso e ele dá uma... Aqui tem um para dar uma... Ele começa a pegar uma... Ele vai dando uma cremosidade, aqui ó, e dando uma espessura maior para o nosso molho. Olha o demi-glace aqui, demi-glace feito no capricho. Né? Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, isso é uma arte, por isso é gastronomia. Vamos em frente então, senão vai dar tempo no nosso programa. Nosso fazão. Hoje eu vou terminar, só vou fazer um fazão então inteiro, para mais ou menos a gente mostrar como é que ele é feito, o processo dele. Hoje ele é assado, tá? Ele fica no forno em torno de umas 2 horas e meia a 160 graus, com papel laminado. Porque o que? A gente precisa que ele cozinhe sem dourar. Porque senão, se eu botar ele a 160 graus, assim, do jeito que ele está, a pele, em torno de meia hora ela já está dourada e acaba queimando. Então a gente bota um papel laminado para poder assar ele, depois a gente tira o papel laminado para terminar de dourar uns 10, 15 minutos e ele fica pronto. Então a gente vai fazer mais ou menos como é que ele era, botar um assar e depois a gente tira um já finalizado. Então a gente vai ficar o fazão. A gente hoje, a base do nosso... Ele vai cebola, alho poró,
cenoura e salsão, tá? A base do nosso... A cenoura vai com casca, porque ela não vai ser usada depois. Já tá todos os legumes higienizados, então ela só vai para agregar sabor, então não tem por que a gente desperdiçar esse... Eu sempre falo de uma amiga minha chamada Beth Moraes, é mulher de um cozinheiro, e ela sempre diz o seguinte: antes do meu marido cozinhar, as coisas eram coador, agora é chinois, é fouet, e a mesma coisa. Eu lavava legumes e agora eu homejo, como é que é? Higienizo. Higienizar legumes. Então, isso acaba um pouco mais da cozinha, assim, que vem esse lado francês que tem um pouco mais... O cara puxa um pouco mais. Mas isso é uma brincadeira. Não, mas é brincadeira. Assim, quando eu comecei a fazer o curso de cozinha, primeiro curso de cozinha, eu aprendi o que era molho bechamel. Então, quando eu cheguei em casa com a novidade de dizer o que era molho bechamel, eu falei, mas o que é bechamel? Eu não conheço, dizer, mas é um molho branco que foi feito aqui em casa sempre para fazer um molho de queijo ou fazer uma lasanha, mas todo mundo era molho branco. Hoje é o quê? Molho bechamel. Então, quando a gente faz eu recomendo uma receita, ou escreve, ou faz alguma coisa, diz assim, vamos fazer daí, faz um molho branco. Daí que tem uma outra que diz assim, faz um molho bechamel. A pessoa já fica com os olhos assim, né? Sabendo que não conhece. Exatamente, porque daí tu vem com o nome técnico, que isso acaba no começo vai virando hábito. Porque daí o tempo inteiro tu tá falando sobre isso, então molho bechamel. E aí tu acaba usando, é a mesma coisa E aqui então, a gente fez uma base de legumes aqui, que vai ser a cama dele pra gente assar ele, porque se deixar... Tá pegando aí, Vitor? Tá, que coisa maravilhosa nós pegarmos esse salmão, esse fazão, e colocar em cima dessa cama maravilhosa ali, né? Barbaridade. Então, o que faz o sabor ele ser tão intenso da caça é justamente isso. A gente cobre ele depois com vinho branco, então ele vai ficar junto fazendo um vapor. O que acontece? Como ele vai estar laminado ali em cima, ele vai criar um vapor ali dentro dos legumes e junto com esse vinho branco, esse caldo que vai dar esse sabor muito intenso e acaba liberando essa caça. Aí a gente vai temperar ela aqui com sal fino, para deixar, porque senão... Se deixar para temperar depois ela fica sem gosto nenhum. Ela vai em cima dessa cama aqui. A gente vai completar agora com vinho branco, tem que cobrir ela inteira aqui com vinho branco. Ele vai cobrir com vinho branco, né? Pode colocar aí. Então, aqui vai o vinho branco agora para fazer um fundo dela. O que acontece? A gente tem que cobrir pelo menos os legumes, tá? Porque se deixar sem nada de líquido embaixo, começa a secar. E aí não faz o vapor, que é o que a gente queria. Que é para causar esse vapor, a gente precisa do líquido, que ele vai começar a ferver ali embaixo e vai criar essa diferença. Depois agora a gente vai cobrir ele com papel. Eu tenho que acompanhar nesse movimento todo do Alexander, do Thomas aqui. Eu tenho que acompanhar com o microfone. Eu estou acostumado com o microfone de fixo, então eu tô aqui, mas eu estou me mexendo tentando sambar. Vamos lá, devagarinho a gente vai indo. A gente vai cobrir ele agora com o papel laminado e vai levar ao forno a 180 graus por 2 horas e meia, 2 horas mais ou menos. A gente vai dando uma olhadinha. E qual é a temperatura do forno? É combinado. É diferente. Eu acho que um forno caseiro a gente teria que chegar a uns 180 graus, 190 graus. Porque o que acontece? O forno caseiro ele não consegue manter uma temperatura regular. Então daí ele acaba ficando muito baixo o cozimento. Se tu botar 160 graus, ele não consegue botar a potência que a gente precisa. Exatamente. Porque o forno hoje combinado ele é 160 graus durante o forno inteiro e durante todo o cozimento. Então, eu acho que uns 180 graus, 190 graus durante umas 2 horas... Num forno normal. Tradicional vai corresponder ao que a gente precisa, assim. Então, vou botar agora ali no forno, para vocês verem. Vou lá no forno. Vai lá no forno. Tá bom nosso programa aqui na cozinha do Caceria. Eu vou contar para vocês. Eu sou apaixonado por esse restaurante. Eu acho que ele é de uma classe única. Eu comecei dizendo isso no início, lá no programa, quando nós iniciamos o programa. E eu acho que nós temos que prestigiar. E como essa é a nossa primeira transmissão externa, fora de Porto Alegre, né? Externa e fora de Porto Alegre, né? E nós vamos na Serra, num momento importante da Serra, que é o Festival de Cinema, que é uma data, vamos dizer assim, significativa, que vocês estão com o hotel lotado e assim por diante. Eu acho que nós temos que chamar o nosso vamos dizer assim, turista porto-alegrense e da região metropolitana de Porto Alegre, do nosso estado, para
prestigiar sempre essa casa pela sua beleza, pela sua qualidade. Você só o chefe Alexandre Thomas demonstrando este fazão, que é o carro-chefe é o carro-chefe do restaurante, nós já temos certeza da qualidade que é apresentada nas suas mesas. Vamos lá, Alexandre, e daí? Então, daí que ele é servido com o quê? A guarnição dele é um arroz cremoso de brócolis. É um arroz branco tradicional, a gente faz ele à parte para poder introduzir, porque se fizer ele já direto do cozimento, ele acaba ficando muito passado e muito mole. Então a gente cozinha, deixa ele resfriar, depois que ele resfriou, a gente introduz ele. O brócolis ele é só branqueado. O que a gente faz? Água fervendo, cortou o brócolis, larga ali 4 minutos, tirou ele, água com gelo, para ele preservar essa cor, que é esse verde que está aqui, porque se a gente não fizer isso, ele vai ficar muito... Se não branquear... Ele fica amarelado, então acaba perdendo a estrutura. Essas explicações que tu está dando, nós estamos falando num ambiente, eu estou elogiando, mas essas explicações são o espectador, né, o normal, não se dá conta muitas vezes. Como é que eu vejo aquele cara fez aquele negócio na televisão, ficou com brócolis verdinho, eu fui fazer a mesma coisa exatamente como ele disse e não deu certo. O branquear, gente, é isso aí, branquear. Branquear legumes, então isso eu acho que para todos os verdes é muito importante fazer esse branqueamento, que é sair do fervendo para o gelado, que ele vai quebrar o cozimento e vai liberar a cor do ingrediente. E aí, o que ele vai? Ele vai esse arroz branco, esse brócolis, nata, que isso a gente encontra só aqui no sul, que isso é uma coisa que a gente sai daqui do Rio Grande do Sul, a gente já não encontra em nenhum lugar. Muitos hóspedes chegam aqui e se surpreendem quando vêm tomar café da manhã e comem nata. Mas o que é nata? Eu não conhecia nata. Penso que é requeijão. Exatamente. A estrutura dele é um requeijão, mas o sabor um pouco da manteiga. Assim, ele está entre esse meio termo. Então, até alguns hóspedes pedem para levar. Isso é resultado da nossa origem alemã, não tem nenhuma dúvida. Principalmente aqui em Gramado, né? Aqui a tradição é muito alemã, isso aí não tem como negar. Então, esse é o principal, que é um alimento que dá muito sabor e às vezes as pessoas não conseguem reproduzir em casa. Claro que se for dentro do Rio Grande do Sul a gente vai conseguir, mas fora disso, que a gente tem bastante, o nosso público-alvo também, além de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, é muito forte aqui. Então é uma coisa que para eles é uma novidade, que às vezes para nós é um negócio hábito, você vai na padaria, ele compra, come nata todo dia, para eles é um diferencial, né? E aí a gente acrescenta essa nata, isso tudo no fogo, né? E depois finaliza com queijo parmesão, ralado na hora também, que ele vai derreter, vai dar uma cremosidade e vai finalizar com aquele saborzinho mais salgadinho, assim, que a gente gosta. Muito bom. Pessoal, como é que nós estamos de time ainda? Nós estamos na cozinha a gente fica meio perdido, a não ser o relógio da cozinha, né? Nós temos que saber que... Nós temos ainda 10 minutos, Alexandre, então, né? Então vamos, Alexander Thomas é o homem. Não é nada difícil. Alexander Thomas, que é o nosso chefe de cozinha do Caceria, que aqui nesse programa, com patrocínio de Assum, Supermercados e Use, né, os potes que nós vamos sempre com qualidade, né? Aliás, eu estou aguardando os potes da Use lá na nossa dispensa da RDC, no Estúdio 5. Nós estamos continuando com o Alexander Thomas, nosso chefe. Vamos lá, Alexander, vamos aproveitar. Vamos aproveitar então. Vamos aproveitar o final desses minutos, vamos montar esse negócio. Vamos montar então o fazão, vou tirar então um fazão que já está pré-pronto ali, que a gente já tem ele, para poder mostrar como é que ele fica depois de pronto. Exatamente. Então, o resultado daquele teu trabalho. Ele sai do forno já pré-pronto, só que a gente finaliza ele na frigideira, porque hoje a gente vai com cogumelos serranos, vai puxar ele um pouquinho azeite de oliva e um pouquinho de vinho branco, e aí depois acrescenta o fazão e o demi-glace. Daí depois de tudo isso, ele começa a ferver e dá uma reduzida. Vamos lá então, gente. Então tá. Vai contigo, pega lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui, o Alexander vai conseguir fazer todo esse trabalho, né, aqui na nossa, com a frigideira, né? Então nós vamos ver se nós conseguimos pegar ele aqui. Traz para cá, Vitor. É rapidinho, esse trabalho é bem rápido. Ó, vai fazer os cogumelos, ele vai fazer agora, ele vai fazer a guarnição, que ele explicou para todos nós aqui. Esse aqui vai ser a base do fazão, né? A base junto com o molho. No molho do fazão, claro. Cogumelo, depois a gente já acrescenta o Vitor, será que pega a nossa câmera, pega esse fazão aqui, ó? Hein? Esse aqui é o resultado final de toda essa arte que o Alexander está nos mostrando aqui, tá bom? Vamos lá. Só para ter uma ideia, que seria o fazão
depois de pronto, ó. Aquele lá que eu botei, ele estava cru, agora ele já está com leve dourado e um pouquinho mais seco. Esse foi o que eu colocaste agora. Esse aqui é o que já estava mais... Esse aqui é o que fica pré-pronto. Daí, o que a gente faz agora? Ele vai ir para frigideira para a gente finalizar ele junto com o molho, entendeu? Porque ele sai do forno e depois vai para finalização de frigideira. Perfeito. Vai introduzir o quê? Esse cogumelo, saltear ele, bota na frigideira e cogumelo. Vamos para a luta. Vamos para a luta. Nós estamos fazendo... Nós estamos até... O Alexandre tem uma longa jornada hoje, amanhã e sábado. De hoje não nos permite fazer o nosso brinde usual com o chefe que está convidado, mas e como ele é um chefe convidado em trabalho, não vai poder hoje fazer esse brinde que nós gostaríamos aqui na Serra Gaúcha, nesse nosso primeiro programa externo do Gourmet na TV. Toca ali. Para saltear na frigideira, azeite de oliva, ele vai dar uma douradinha, depois o paizão e o molho demi-glace. Uma introduzida no molho junto com a carne e ficar levemente espesso assim para poder montar no prato e ficar bonito. Aí eu já vou botar também aqui na frigideira o arroz e fazer a nossa guarnição para a gente poder finalizar quase tudo junto. Vai firme, que vai dar no nosso time. Vai dar no nosso time, né? Como é o nome da companheira aqui na nossa cozinha? Como é teu nome? Ilsa. Dona Ilsa. A Dona Ilsa deve ser fundadora do Caceria, né? De origem alemã, sem dúvida, né? De origem alemã, sem dúvida. Depois nós vamos no final do programa, vamos dar um abraço nela e no Fabiano. A Dona Ilsa e o Fabiano vão participar depois no final do programa junto com o chefe. Essa Dona Ilsa aqui eu vou contar, essa aí tem história para falar, tá? 22. Vai, Dona Ilsa, vai firme. 22 anos no hotel aqui. Tem um 22 anos. Desde 97, desde outubro. Aqui desde a inauguração, se aposentou com nós e continua trabalhando com nós porque gosta muito e ama o que faz, né, tia? Vamos lá, Dona Ilsa, a senhora pega aí. Aqui eu fazão, agora eu vou trazer já. Quer fazer o arroz, filho? Aqui eu faço arroz. Estamos em plena cozinha do Caceria aqui, fazendo uma revolução. Gente, isso é uma maravilha. É uma maravilha nós podermos ter essa liberdade, né? No momento, só que como você sabe que o programa é ao vivo, nós não estamos com o movimento da cozinha. Vocês não imaginem daqui a 2 horas começa a cozinha a estar funcionando. Abriu ainda, ele vai abrir às 7 horas, então a gente conseguiu pegar esse intervalo de tempo para poder deixar a cozinha restrita ao programa. Porque normalmente depois das 7 horas você vai ver uma confusão. É impossível, hein? A gente consegue, hoje a gente atende no fim de semana 100, 110 pessoas no restaurante e 150 pessoas no bistrô. Então, numa cozinha central que manda para os 2 restaurantes ao mesmo tempo. Então, depois do começo o movimento não para não dá, mais. Não consigo. Aqui, ó, levantou a fervura já agora. Vamos baixar o fogo. Pessoal, nós estamos voltando com o nosso Gourmet na TV. O Alexander já empratou a primeira metade do fazão, aquele que vocês viram já saído do forno, e agora ele vai fazer na prática a montagem de uma outra metade. Vamos lá, Alexander. Isso aqui está uma maravilha. Vocês vejam que maravilha o prato maravilhoso. Nós estamos aqui com o fazão do Caceria, aqui do Hotel Casa da Montanha, do Casa da Montanha em Gramado, na Borges Medeiros, não tem como errar, tá? Vocês peguem ali a rua principal, passe o cinema, à direita. Eu recomendo sempre, vou continuar recomendando. Vamos lá, montagem do prato com... Então aqui já está o fazão finalizado, o arroz cremoso com o brócolis, o parmesão e a nata. A gente vai informar ele num aro, dar uma leve pressão para ele poder firmar junto aqui quando a gente tirar o aro. Aí depois aqui vai o fazão. Aqui já está a outra metade. Lembra que a gente botou no forno aquelas 2 metades do fazão? Então a gente pratou a primeira metade e a segunda metade está aqui. Ele pega essa parte da patinha, vai junto com dobradinha para poder finalizar e ficar essa haste bonitinho assim para cima. Tem arte até na montagem, gente. Vocês estão pensando o quê? A gente finaliza e agora vai aqui em cima, o molho já estava junto com o cogumelo serrano e o nosso demi-glace, que dá essa
essa cremosidade aqui, foi o que eu falei para vocês lá no começo, que a gente tem que deixar ferver ele junto na frigideira depois do forno, para poder ter ficar homogêneo esse molho junto com o cogumelo e o fazão. Aí depois em cima a gente coloca uma florzinha, cadê minha pinça agora? Um chefe sem pinça fica... Não fica. Tá aqui, ó. Aqui vai uma florzinha em cima dele, uma salsinha crespa e para finalizar uma pimenta biquinho. Então essa é a montagem. Também se come com os olhos. Essa é a nossa montagem padrão do fazão. Então hoje tu chegar aqui daqui 10 dias, daqui 2 meses tu vir comer um fazão, ele vai ser essa a montagem dele. A gente tem um padrão de todos os pratos, tem o seu ar, o seu jeito de montar para poder... Porque acontece hoje, às vezes tu chega num lugar, tu gosta da comida, provou, veio daqui a 3, 4 meses, já está totalmente diferente, outra montagem, outro sabor, outro gosto. Então a gente sempre tenta manter esse padrão. Vocês viram, né? A tia tá com nós há 20 anos, então essa mão já não... Essa mão vem... Ela faz de olho fechado. Essa mão já vem vindo, não é de hoje, né? Então, isso é... Hoje, quando eu cheguei aqui também, eu aprendi muito com ela. Então, foi quem me deu essa base das caças e dos nossos molhos hoje, que são essa... Bom, Alexander, esse nosso programa foi um programa real, está sendo um programa realmente maravilhoso. Não exagerei quando eu falei do teu restaurante, da tua cozinha. Nós estamos encantados com a tua classe aqui, né? E eu só vou, com licença, vou tomar um gole de um vinhozinho rápido aqui, que é para me permitir encerrar esse programa. Nós vamos encerrar o programa com o pessoal da cozinha e com o Alexandre, com o seu pessoal aqui, tá? Mas eu vou dar uma degustada nisso aqui, que é para manter o nosso padrão. Hoje eu vou ficar até de óculos, gente. Segura aqui, Alexandre. Alexandre, para degustar esse nosso prato. Com licença, gente. O palizão está firme. O molho está perfumado, está perfumando a cozinha. Esse aroma a gente queria poder reproduzir na câmera, né? Infelizmente não tem como, mas para quem está lá já consegue ter uma ideia. Gente, o que é isso? Com licença. Eu não vou sair do restaurante hoje. Não vou dar maravilhoso o nosso fazão. Maravilhoso. Até o Luan, eu acho que o Vitor vão comer hoje. Espera um pouquinho. Chama a tia e o Fabiano aqui. Tia e Fabiano, vem aqui. O pessoal da cozinha. Né? Venham aqui. Não, esse é a tia Elsa, né? Ilza. Né? A tia Ilza e o Fabiano são companheiros aqui do chefe Alexandre Thomas aqui na cozinha do Caceria, esse restaurante glorioso de Gramado. Eu tenho a impressão que vocês não se arrependem de ter ficado na assistência hoje do Gourmet na TV. Patrocínio de Assum e de Uzi. RDC TV em Gramado e Gourmet na TV amanhã com vocês. Muito obrigado, chefe Alexander, muito obrigado para vocês. Boa noite, gente, e até amanhã com Gourmet na TV. Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes.